Bom dia, Tony César. Bom dia para você ligado no programa Bola em Jogo desta quarta-feira. Nós falamos ao vivo aqui do estádio Zé Maciel e o presidente Igor Cunha já se encontra por aqui, juntamente também com o Flávio Alves, também, eles que já estão trabalhando aí, já organizando a casa, né, para montar aí a ORT para disputar o Campeonato Mineiro no ano de 2027 e também o Campeonato Brasileiro da Série D. O presidente, uma vez mais, bom dia, Rádio Patos, e uma vez mais, obrigado por nos atender, presidente. Bom dia, Esmar, Bill, Antônio César, aos ouvintes da Rádio Pato, especialmente torcedor do RT. Presidente, alguns dias de folga, se é que a gente pode falar em folga, após a participação do RTC no Campeonato Mineiro, os trabalhos agora já começaram para valer, né? Esmar, desde que acabou o campeonato, na verdade, a gente não parou, organizando tudo, fazendo um inventário de tudo, como a gente fez, e depois projetando, o futuro, e as coisas foram caminhando, a gente nunca parou de trabalhar, na verdade, e agora mais do que nunca, com a chegada do Flávio, a gente já tocando o setor do futebol, como eu sempre disse, independente do futuro, dia 28 a gente tem essa reunião muito importante, inclusive, mas a URT ela tem que continuar os trabalhos, o nosso foco é o futebol profissional e a vinda do Flávio, vem trazer, essa atividade dentro do clube para que a gente não pare. Presidente, falando em futuro da URT, o que o senhor espera aí desses investidores nessa reunião do dia 28 em relação a essa SAF? Esmar, eu acredito que é uma proposta muito boa, para um futuro muito promissor da URT, eu vejo dessa forma, mas vai ser apresentado para o conselho, vai ser apresentado para a assembleia, tudo no dia 28. A gente fez questão de fechar um acordo com o investidor, dele estar presente na reunião, a gente acha isso muito importante, nesse contato com quem tem o direito a voto, com quem tem o direito de escolher o futuro da URT. O Dr. Lucas Ottoni, que é o nosso jurídico também, ele vai vir para Patos para poder participar da reunião. Então, para fazer tudo o mais transparente possível, às claras, o conselheiro e o membro da Assembleia que tiver dúvidas, que quiser esclarecer tanto da parte jurídica quanto da proposta do investidor, vai poder fazer as perguntas, lá na hora. Inclusive, a gente organizou de ser lá no auditório do Gálatas, do hotel, para ficar um ambiente melhor, para ficar um ambiente mais organizado. Então, a gente está tentando fazer tudo na maior tranquilidade e cabe a gente só organizar nessa reunião, fazer os convites, essa presença do investidor vai ser muito importante, é ele que está propondo, a aquisição da SAF da URT, então eu acho que vai ser um dia muito importante, para o futuro da URT, e se o Conselho e a Assembleia, entender que é o melhor para a URT, eu vejo um futuro muito promissor. A URT trabalha em porcentagem, presidente, para essa SAF? Sim, na proposta ela vai conter a porcentagem que o investidor está propondo em adquirir, e aí a gente tem um valor do montante Qual total. seria o máximo dessa porcentagem da URT? 90% para o investidor e 10%, só pode ser nesse formato, isso o máximo do investidor, mas ele pode propor 10, 30, 40, até 90%, e a associação continua com os 10%. E a gente tem que reforçar, Esmar, esses 10% da associação, a associação continua sendo a guardiã, da URT. O URT, mesmo que o investidor adquira, vamos supor, 90% da URT, ele não pode mudar o escudo, ele não pode mudar as cores, ele não pode mudar o RT de cidade, qualquer atitude de, se a gente se tratar de bens, de ativos da URT, precisa de tramitar pelo conselho, precisa de tramitar pela assembleia, existe a prestação de conta do mesmo jeito, não é uma questão que o investidor pode fazer a parte financeira e não apresentar, ele tem que apresentar para o modelo associativo, então é bem tranquilo, essa situação de ser muito transparente, não é uma questão que o investidor compra, faz o que quer, do jeito que quer, 100%. Ele tem as obrigações dele perante aos 10% da associação, se caso a proposta for de 90% e caso for aprovado. Em termos de porcentagem para o RT, o que ficaria bom? 60%, 70%, 50%, 80%? Aí vai muito da proposta do investidor, do que ele pretende, na verdade, Eu acho que lá na hora os conselheiros e os membros da Assembleia vão ter essa oportunidade de debater isso, Se ele propor uma porcentagem, os conselheiros podem, tentar uma negociação, se assim for de interesse, mas a gente tem que pensar a longo prazo, Mas eu acho que tem muita coisa para ser feita dentro do RT, A gente tem essa questão de estrutura que a gente sempre deixou claro, a gente tem categoria de base não é barato, você fazer uma categoria de
base bem estruturada, você gasta mais do que no profissional, né? Porque você tem que ter mais de uma categoria, você tem que alojar, né? Eu acho que o futuro da URT é conseguir o selo de clube formador, inclusive. A gente já estudou sobre isso, né? A gente esteve no Cruzeiro, a gente esteve no Atlético, então a gente conversou muito com o pessoal lá como que a gente faz para adquirir esse selo de clube formador. Conversamos com o Castelar, que é presidente da federação, e você precisa de ter psicólogo dentro do clube, você precisa de ter assistente social dentro do clube, você precisa de ter odontologia dentro do clube, né? Então tem toda uma estrutura que não fica barato para você ter uma categoria de base bem estruturada, né? Não só fazer uma categoria, botar os meninos para jogar e se der certo, ok, se não der, dispensa todo mundo, né? É uma categoria que você vai ter profissionais, né, cuidando só da categoria de base, né, e fazer uma base bem estruturada para poder participar dos campeonatos maiores aí da federação, quem sabe até uma Copa Paulista. Presidente, se tornando uma SAF, a partir do dia 28, todo mundo vai saber aí do futuro da URT. Como é que vai ficar a relação hoje do senhor como presidente e nessa ligação com a SAF futura? Esmar, desde que acabou o campeonato, né, a gente vem acompanhando o mercado, né, tive algumas propostas para poder ir para outros locais, e quando surgiu essa situação da SAF, né, os possíveis investidores que nos procuraram, né, para poder sondar como estava a situação burocrática da URT, de documentação, se seria possível fazer uma SAF, né, eles me perguntaram se seria interesse meu continuar no projeto, e se fosse SAF, continuar num projeto SAF. Né? Então, assim, a gente está deixando as coisas acontecerem, né? O Conselho e a Assembleia tomar essas decisões, mas eu sigo profissionalmente, né, no futebol, e depois do dia 28 aí é sentar com o pessoal da SAF, né? O Flávio ele já é um contratado da URT, obviamente, a gente tem a Fernanda do setor financeiro, mas eu sigo como presidente da instituição, né? E não, a gente não vê problema nisso, até juridicamente, porque como eu sou o presidente, cabe a mim só levar para o conselho. Se eu tivesse o poder de assinar, aí você talvez poderia ter um conflito ali, né? Mas não, eu pego a demanda, entrego para o conselho e para a Assembleia e eles fazem as votações. E depois do dia 28, caso for aprovado, aí eu vou conversar com o pessoal da SAF para ver como que a gente vai ficar nessa situação de continuidade do trabalho. Do modelo associativo, sempre foi muito claro também, eu não acredito que é um modelo que seja bacana para o URT, eu acho que já sobrecarregou demais, né? Se seguir esse modelo, quem estiver à frente da URT vai ter muita dificuldade, e eu fiquei esses últimos 3 anos e sei disso, né? Então não é interesse meu de ficar na URT no modelo associativo, né? Se caso seguir esse modelo de SAF, aí sim, né, sentar com o pessoal da SAF para poder ver qual que vai ser o futuro. Futebol em si é a partir de novembro, né, presidente? A partir de novembro, né? A ideia é que a apresentação seja do dia 15 de novembro a 1º de dezembro. Né? A federação já fez contato com todos os clubes, querendo fazer um pré-arbitral, né? E nesse pré-arbitral a gente deve ter uma noção de início de campeonato e depois sim vai ter o arbitral. Né? E seguindo isso aí, os calendários dos outros anos, a gente tem a Copa do Mundo Feminina, a gente está pretendendo marcar para de 15 de novembro até 1º de dezembro a apresentação de todo o elenco. Sucesso, bom trabalho, presidente. Obrigado, um abraço. Tá aí, Antônio César, as explicações do presidente Igor Cunha em relação à SAF. É claro que a gente vai voltar a falar de futebol ainda, né, Antônio César, agora que está começando, mas primeiro ele resolver essa questão da SAF para saber o futuro da União Recreativa dos Trabalhadores. Para o programa Bola em Jogo, falando com o presidente da URT, repórter Esmar Martins.